prezados irmãos e minhas prezadas irmãs, nós nos encontramos aqui um pouco adentrados dentro da floresta da Fortaleza, com a intenção de dar continuidade ao relato que estamos fazendo de algumas histórias do nosso mestre Raimundo Irineu Serra. No relato anterior, nós falamos sobre o encontro dele com Clara, sobre a orientação que ela deu a ele de que tinha algo para entregar-lhe e que ele teria que se submeter a 8 dias de trabalho, tomando apenas água e comendo macaxeira sem qualquer tempero. Daí que ele então se submeteu a estes 8 dias de trabalho intensos, sendo acompanhado por ela, e ao final veio então toda uma revelação e ele recebeu a doutrina da mão da rainha da floresta, que se identificou como a Virgem da Conceição, aquela que o acompanhava desde o nascimento lá no estado do Maranhão. Daí ela então entregou a doutrina para ele e dentro daquela solenidade, entre tantas, ela abriu para ele uma estrada. Disse que era a estrada por onde ele ia caminhar e, como resultado, colheria um grande batalhão. Eu aqui quero acrescentar um detalhe, porque ele disse que nesse momento, meus irmãos, ele duvidou até porque ali onde ele estava, sozinho no meio da floresta, ele teria que caminhar um dia ali por dentro da mata para poder encontrar uma outra pessoa que seria um seringueiro que estaria na próxima colocação. Daí ele duvidou, ele disse: minha mãe, como isso será possível? Ela disse: pois vamos trabalhar e este será o resultado. Naquela oportunidade, no desfecho de tudo, ele pediu a ela, porque ela disse que ele tinha o direito de fazer um pedido, ele então pediu para ser um grande curador. A princípio ela relutou, alertando que ele teria com isso muito trabalho, pois haveria de conhecer e ter que conhecer muitas propriedades e ervas curativas. Aí foi quando ele pediu que ela pegasse tudo que existia em termos de cura ao alcance e que se encontra dentro da natureza e colocasse tudo dentro da bebida, o daime. Ela gesticulou e disse que o pedido dele já estava feito. Daí este nós consideramos ser o último ato daquela solenidade de entrega do trabalho. Aí, olha, meus irmãos, ele ficou incumbido de dar encaminhamento ao que tinha recebido. Agora, a rainha não deu a ele, muito embora ela entregou, mas ela não entregou para ele um roteiro por onde ele tinha que seguir. Ela não fez isso, até porque, muito embora que este roteiro exista por força do plano que é divino, mas ela não entregou nada de roteiro para ele, até porque ela disse que ele teria que andar pela estrada trabalhando nessa construção. Daí, olha, meus irmãos, como jovem, ávido de conhecimento, ele até junto com André Costa, junto com Antônio Costa e outros, abriram lá nessa cidade de Brasileia um ponto de trabalho que eles chamaram de Círculo de Regeneração e Fé. Nessa oportunidade, no inteirinho em que tudo isso estava acontecendo, ele
o mestre arranjou para sua companhia uma companheira por nome de Emília Rosa Amorim, uma mulher com mais idade do que ele, uma mulher branca, e que já trazia de uma relação anterior um filho na sua companhia. Um filho por nome de Elias, um garoto que logo mais estaria adentrando na pré-adolescência. Aí então essa senhora chegou e eles foram morar juntos enquanto essas coisas iam acontecendo. Olha, meus irmãos, no início, imaginem o nível da discriminação. Até porque os membros deste grupo eram quase que na totalidade todos negros. Aí isto já dava margem pelo racismo de que houvesse por parte daquela sociedade ali existente uma grande discriminação. Daí ali eles foram taxados de negros macumbeiros, de negros feiticeiros, de negros que estavam abrindo uma seita satânica, né? Aí não foi nada fácil. Tanto é, meus irmãos, que os trabalhos aconteciam até de forma itinerante. Não tinha um lugar certo para se realizar os trabalhos, porque os trabalhos eram realizados de forma secreta, né? Porque haviam já aqueles que estavam incitando de olho e, evidentemente, havia a investida policial. Daí, olha, contam que em determinadas circunstâncias que eles estavam fazendo o trabalho e que a polícia descobria onde era, então a polícia fazia aquela investida. E eles também já sabendo disso, ficavam à espreita. E quando acontecia essa investida, eles rapidamente transformavam aquilo que eles estavam tentando fazer, trabalhar com a ayahuasca, eles então faziam uma festa, como se estivesse fazendo um forró, uma festa de dança, para poder disfarçar, né, aquela condição que poderia trazer para eles complicação, que era se eles encontrassem ali aquilo que todos chamavam de beberagem satânica. Então, eles sofreram muitas discriminações. Olha, muitas vezes eles suportaram chacotas, tá? Tanto do lado dos brasileiros como dos bolivianos, porque eles estavam numa cidade, num vilarejo, né, que era Brasileia, né, de frente a Cobija, que é outro vilarejo boliviano, separados por um rio por nome de Rio Acre. Aí, olha, meus irmãos, e eles sofreram todo esse grau de discriminação, de chacotas, insultos. Determinada vez estava ele, o mestre, o jovem Irineu, junto com Antônio Costa, no vilarejo boliviano, do outro lado, Cobija, né? E lá eles se dispersaram um do outro, mas marcaram que numa hora X, ambos teriam que se encontrar lá no barranco do rio para poder fazer a travessia para o outro lado. Então eles marcaram lá onde atravessavam o local para esse encontro. Só que nesse inteirinho, o Antônio Costa, certamente por insulto que recebeu, eu não tenho conhecimento dos porquês assim de forma direta, mas ele entrou numa contenda com os bolivianos e foram as vias dos fatos.
O Antônio Costa, ele estava sozinho e aí não teve outra alternativa a não ser correr. E correu exatamente na direção lá do local onde atravessava, que era onde o Irineu estava. O Irineu estava lá aguardando ele tranquilo. Só que de repente, lá à vista já é o Antônio Costa correndo na sua direção, pedindo socorro porque via sendo seguido por vários bolivianos. Aí, o que o jovem Irineu fez? Jovem, robusto, um homem que com certeza absoluta sabia, no mínimo, praticar uma capoeira, né? Até porque isso faz parte da cultura do Maranhão e da cidadezinha lá onde ele residia. Daí ele então, com toda destreza, pegou o primeiro que vinha na frente, segurou e empurrou estes, formando com estes uma espécie de barricada, uma espécie de barricada, empurrou, todos os outros caíram todos no chão de uma vez. Né? Lá do chão mesmo, quando eles olharam, que viram, né, que se tratava de um homem com destreza forte, um negro grande, musculoso, correram todos para trás, e eles ali já foram tratando então de se preparar para poder fazer a travessia no rio. Mas quando já viram, já foi eles voltando, só que aí já vinham voltando armados de fuzil. Resultado, eles tiveram que se atirar na água, e eles atiraram muito neles do barranco do rio, especialmente no Irineu, que foi com quem eles ficaram assim enrixados, até porque o Irineu foi quem deteve e socorreu o Antônio Costa. Então foram muitos tiros em sua direção. Ele até contou essa história e ele disse assim que na hora ele, claro, se lembrou dos guias, que ele já estava então sendo bem acompanhado. Aí ele disse que surgiu na frente dele uma bola azul. E essa bola azul fazia movimentos na frente dele, e para onde essa bola azul pendia, ele pendia com seu corpo junto. E foram muitas vezes que essa bola ficou orientando ele para onde era que ele podia nadar, para onde era que ele podia pular, né? Aí aconteceu que conseguiu atravessar o rio. Quando, chegando ele na outra margem, foi que ele viu que estava com um ferimento na mão. É que uma dessas balas chegou inclusive a ficar. Não acertou outra parte do corpo dele, mas acertou-lhe a mão, me parece a mão direita, e esse projétil ficou alojado, né, na mão dele. Ele disse que fez ele próprio a extração desse projétil, né, dessa bala. Ele disse que fez ele próprio, né, com um facão. Ele notadamente limpou da melhor forma que pôde, e ele próprio experimentou a dor, essa dor eminente, fazendo a extração desse projétil. Daí, olha, meus irmãos, foram muitos os processos discriminatórios, né? Mas a coisa ia também, mesmo que de forma itinerante, ia acontecendo. Às vezes eles até faziam essas reuniões nas clareiras da floresta, né? E aí eles faziam as reuniões muitas vezes nas clareiras da floresta. Daí, meus irmãos, agora vamos tratar da coisa do círculo de maneira interna. Não houve bom entendimento. Não houve bom entendimento
Porque, olha, compreensível, não havia qualquer fundamento que pudesse ser exposto para que pudesse ser seguido, apenas algumas orientações que a pessoa já traz próprio da sua cultura, né? Mas saindo desse particular, não havia qualquer estrutura no sentido da orientação. Então, não houve bom entendimento, não houve, né? Inclusive, ele, o mestre, nem era o dirigente, nem foi ele colocado como dirigente, mesmo tendo sido ele a pessoa que recebeu e dispunha da história, né? Mas não foi considerado. Dentro do círculo, né? Dentro do círculo de regeneração e fé, que era o nome do ponto, olha, o presidente era o senhor Antônio Costa, né? E ele, até para ele não ter que dizer as coisas que ele sofreu nesse período, né? Então ele se reservou, até para que não estendesse, para não ter que jogar a história para cima deste ou para cima daquele ou para cima daquele outro. Ele simplesmente, quando contou isso, ele disse que chegou a um ponto que ele, dentro desta reunião, ele foi censurado. Esse foi o termo que ele usou. Ele foi censurado, né? E dentro desse contexto aí a rainha orientadora dele chegou para ele e simplesmente disse assim, disse, olha, sai levando o que você recebeu na sua mão. Até porque o que você recebeu na sua mão, em momento nenhum deverá ser usado no meio de confusão, porque não é para confusão. Se está havendo a confusão não é tua. Então tu sai levando tudo o que eu te entreguei na tua mão. Aí, em conjunto com tudo isso, ele, conforme eu disse, que havia se aproximado e havia adquirido para morar na sua companhia essa figura feminina, por nome de Dona Emília Rosa Amorim, o que era uma raridade, porque mulher naqueles ermos, naquele tempo, não era fácil de se conseguir uma companheira, né? Aí, com relação ao relacionamento dos dois, eles tiveram dois filhos. Um menino, por nome de Valcírio, e uma menina, por nome de Valcirene. Olha, havia dentro da relação, né, um embate, uma incompatibilidade, porque ela nunca aceitou as coisas da história da ayahuasca, do chá. Ela não aceitava. Ela até disse para ele que ele ia se dar mal com essa história. E aí, exatamente, quando aconteceu da saída dele divergente do círculo de regeneração e fé, ela exatamente foi taxativa, chegou e falou para ele, disse, olha aí o que foi que tu arranjou, não disse que tu ia arranjar era problema com isso? E é melhor tu parar com isso, porque muitos mais problemas tu vai ter se tu continuar com essa história. Então, este era um motivo que tornava o relacionamento difícil. Aí tinha outro agravante, que ele fez questão de relatar, que foi o principal, até porque, pela parte da questão de ela não aceitar, tudo bem, até que dava aí para ir levando, vamos dizer assim.
Agora tinha o agravante principal, que era o filho que ela trouxe da relação anterior, o Elias, que à medida que ele ia adentrando na pré-adolescência, aí pronto. Ele não aceitava de jeito nenhum a união da mãe dele com aquele negro, até porque o menino era um menino branco. Ele fazia questão de dizer para a mãe dele: como é que a senhora vai viver? Eu não quero proximidade, eu não quero estar com esse negrão. E vivia sempre assim, nesse embate. Resultado, para que ela continuasse na companhia do jovem Irineu, olha, muitas vezes ela teve que ficar contra o filho, em determinado ponto contra o filho. E a coisa foi tomando assim corpo de tal forma que ficou insustentável, né? Até porque já estava chegando no ponto que a mãe tinha que decidir que para ficar com ele tinha que então tirar o filho de casa, porque e a mãe, ela ainda até assim mencionou essa possibilidade para ele. Só que aí ele, logo refletindo, ele chegou à seguinte conclusão. Ele disse: olha, quando eu cheguei nesse relacionamento, eles já estavam juntos. Quando eu conheci ela, eles estavam juntos. Era ela junto com o filho, né? E agora não é bom, não é justo que eu que cheguei depois agora tenha que separar a mãe do filho, não. Sendo assim, não é eles que têm que se separar, não. Quem tem que sair sou ele, né? Aí, nesse intervalo em que estava acontecendo essas coisas, a menina, conforme eu disse que ele teve com essa senhora 2 filhos, a menina, a Valcirene, com 1 ano e 6 meses, mais ou menos dentro dessa proximidade, ela adoeceu, né, e fez a passagem, né, a meninazinha, né. E aí, quando ele se separou-se dessa mulher, ele já ficou o Valcírio na companhia dela, que era o filhinho dele, né. Ela ficou então com o Valcírio, né, e ele não estava ali abandonando o seu filho, mas mediante a situação que foi colocada dentro dessa destinação, claro que ele teria que optar pelo bom senso, até porque ele não poderia cometer outra injustiça maior, seria exatamente separar a mãe do próprio filho que ela já trouxe para a sua companhia. Aí, olha, meus irmãos, depois disso aí, claro, ele já novamente livre, solteiro, já saiu, então, ali do convívio de Brasileia. Ele saiu e eu faço questão aqui de mencionar que ele, como seringueiro, eu não sei precisar quanto tempo ele ficou nessa atividade. Mas não foi muito tempo, não. Foi apenas o suficiente para que ele, como seringueiro, pudesse receber as informações acerca da bebida, conhecer, fazer a sua iniciação e receber então a doutrina. Porque logo mais ele já saiu dessa atividade. Aí, olha, registra a história que daí ele viajou. Ele saiu, né? Saiu viajando, né? Agora, eu quero dizer aqui para vocês que ele, tudo isso representava para ele um estágio. O período em que esteve dentro dessa reunião lá no Círculo de Regeneração e Fé já era o início do seu estágio. Depois, então, quando ele saiu do círculo,
ele abriu outro estágio, que já era o estágio de tomar daime sozinho, não parar, tomar daime sozinho, porque foi assim que ela disse para ele. Ela disse que dali para frente ele continuaria estudando, adquirindo entendimento, e quando fosse para novamente formar, para poder iniciar os trabalhos, ela haveria de dizer para ele o momento certo. Aí ele seguiu a vida em frente, né? A história registra que aí ele já viajou com destino de uma cidade por nome de Sena Madureira, aonde ele pôde então participar da equipe que trabalhou na comissão de limites, porque o Acre, por força da revolução que aconteceu, é um território que foi incorporado ao território brasileiro depois da revolução e que culminou com a assinatura de um tratado. Mas aí precisava então delimitar as fronteiras, ter o conhecimento das fronteiras. Daí ele foi trabalhar nessa comissão de limites, que tinha como comandante principal e chefe do regimento desta comissão o almirante Álvares de Carvalho. Aí olha, meus irmãos, aí já foi mais um andamento dentro do seu estágio, né? Ele, claro, não dava o conhecimento daquilo que ele vinha praticando quando ele ia tomar a bebida para fazer os seus estudos, né? Geralmente ele se esquivava e fez isso sempre sozinho, sem que outros tivessem conhecimento. Aí ele trabalhou nessa comissão de limites, percorrendo vários pontos da fronteira. Olha, ele trabalhou tão bem dentro desta comissão, ele adquiriu uma confiança tão grande que ele foi ordenado pelo almirante Álvares de Carvalho para ser a pessoa portadora dos documentos e dos valores que estavam ali à disposição para manter todo o trabalho da comissão. Aí ele era a pessoa que portava o cofre, o malote, né, aonde estavam os numerários para aquela finalidade. Ele até disse que quando tinha que fazer algum movimento, aí eles por lá faziam as contas deles, e aí quando era na hora de puxar de dispor do dinheiro, aí chamavam ele, aí ele trazia aquela mala, abria, eles tiravam os numerários e faziam então girar o movimento. Ele disse que as pessoas desta comissão eram pessoas muito sérias, justas, mas duras, né? E aí, ele, então, percorrendo, né, as fronteiras, andando e conhecendo a floresta, ele teve contato, né, com outras pessoas, né? Abriu para ele uma oportunidade. Aí, olha, meus irmãos, aí ele participou de um trabalho, né, com outras pessoas, né, numa aldeia. Aí já foi numa aldeia. Ele não disse, assim que eu tenha conhecimento, ele não disse que a aldeia era. Ele não disse. Ele apenas disse que foi e participou, né, junto com outros companheiros, com aquele que ele até tratou que era um pajé. Ele disse que era um pajé, né? E não tinha tantos não, ele disse que eram coisas de
entre 15 e 20 pessoas que estavam ali dentro daquela reunião naquele dia. Aí naquele dia, meus irmãos, ele teve um trabalho muito bonito, porque de repente ele passou a ver muitas coisas naquela miração. E aí ele ficou admirado com o que ele estava vendo. Ficou tão admirado que ele começou a pensar. Ele disse, puxa, essa bebida é capaz de nos mostrar muitas coisas. Imagine esses que já tomam mais tempo que eu, estou começando agora, já estou vendo tudo isso. Imagine esses que já estão aí, que tomam há mais tempo. Aí ele foi quando ele ouviu uma voz e disse para ele assim, disse, não, você está enganado. O que você está vendo, nunca ninguém viu, nunca foi mostrado a ninguém. Aí, quando ele olhou, aí ele viu, era o caboclo pisando, uma entidade espiritual que se apresentou para ele como caboclo pisando. Inclusive até fez a sua identificação. Ele disse que era um caboclo inca, que trabalhava com essa bebida e que aprendeu muito com essa bebida. Ele aprendeu muito. Mas uma coisa interessante foi o que ele disse, olha, eu aprendi muito, mas não tive foi a oportunidade de ensinar. Quando eu desencarnei, eu levei todo o conhecimento. Ele não esclareceu por que foi que ele não ensinou, o que foi que aconteceu, se não quiser o que aconteceu, ele não disse. Apenas disse que tinha aprendido muito, adquirido todo um conhecimento, mas quando ele desencarnou, levou todo o conhecimento com ele. Aí o Irineu ficou admirado. Aí ele disse, não se admire não, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Eu aprendi um pouco com essa bebida, mas quem vai aprender mesmo é você é que vai aprender. E outra coisa, eu aprendi e não ensinei, você é diferente, você vai aprender e você vai ensinar. Aí, se você está duvidando do que eu estou lhe dizendo, pois eu vou lhe afirmar o que eu estou lhe dizendo agora. Aí foi quando o caboclo disse, eu vou entrar aqui, para dentro do recipiente onde está a ayahuasca. Eu vou ficar lá dentro. E aí tu chama, de um por um, quem tu quiser, e vê se tem alguém me vendo. Porque exatamente com base no que o Irineu estava achando. Ele estava achando que os outros já... O caboclo disse, não, só quem está vendo é você, os outros não estão vendo. Só quem está vendo é você. Pois eu vou te mostrar. Manda vir. Aí ele disse que chamou alguns companheiros. Aí dizia, olha aqui dentro da cuia, vê o que tu está vendo. Porque o caboclo estava lá dentro, pisando. Aí todo mundo chegava e dizia, não estou vendo nada. E o caboclo dizia assim, não estou dizendo, não tem ninguém vendo, só quem está vendo é você. Só que o Irineu poderia ainda duvidar, né? Poderia dizer, bom, o caboclo está me enganando, está fazendo algum truque, né? Aí o Pisango, para tirar qualquer dúvida, disse para ele assim, disse, olha, agora eu vou fazer diferente. Manda botar um pouco de ayahuasca dentro dessa cuia e levar ali, naquela casinha, era exatamente uma casinha onde se fazia defumação de peles de borracha, para transformar o leite em peles de borracha. Aí botaram a cuia lá. Aí, porque ele disse assim, olha, pode botar lá, pode deixar, no final de tudo, pode ir lá olhar, porque não vai ter nada dentro, porque eu vou tomar. Aí como de fato
botaram a cuia lá. Quando terminou ali tudo, que foram lá olhar, porque ele pediu, não tinha nada. Ele ficou muito admirado com o conhecimento do Pisango, né? E saiu muito estimulado desse trabalho, né? Saiu muito estimulado pelo que ele ouviu. Inclusive ele até usava um termo, um ditado para poder explicar o Pisango. Ele disse assim: Pisango, olha, aquele sim era um caboclo que sabia aonde as andorinhas moravam. Aí, olha, meus irmãos, esse encontro foi importante porque reforçou para ele um período que ele estava passando dentro do seu estágio. Porque, olha, é bom até para a gente saber, para a gente ter conhecimento, até para a gente, em determinadas circunstâncias, a gente também se descontar. Porque disse o mestre que os primeiros 5 anos dele fazendo o estágio, tomando o daime com essa bebida, desde a sua iniciação, desde que a rainha entregou para ele, ele disse que passou os primeiros 5 anos caminhando dentro das dúvidas. Ele confessou, até porque era um livro aberto, né? Poderia até ter dito, eu nunca duvidei de nada. Pois não, nosso mestre totalmente humilde disse para os seus contemporâneos que ele viveu este período que ele chamou de período das dúvidas. As dúvidas eram as seguintes. Ora, para um jovem que recebeu uma coisa que seria para acolher um grande batalhão, de repente, quando foi dar o primeiro passo, já levou a primeira chancela, conforme ele disse, foi censurado. Poxa, com certeza absoluta isso trouxe para ele muito mais dúvidas, porque quebrantou o entusiasmo. Aí ele disse que assim ele foi caminhando. Aqui, ali, acolá, ele tomava a bebida, recebia uma confirmação, aí ele dava aquela respirada, vamos em frente. Mas logo mais já um pouco, né, sofrendo com as dúvidas. Mas ele disse que somente os primeiros 5 anos, porque quando foi com 5 anos, ele tomando daime, ele teve o seguinte trabalho, porque foi ele que contou. Aí ele explicou. Ele disse que daqui até ao astral superior existe uma barreira. Que essa barreira, até lá, vai tudo. Conforme ele disse, vai tudo. Ele disse que vai a verdade, vai a mentira. Ele disse que muitas vezes a mentira vai até entrelaçada na verdade. Vai a dúvida. Então, tudo vai. Mas quando chega lá nessa barreira, não passa. Ele disse que aí não passa. Tem que ficar tudo para lá, porque não passa. Para lá só passa certeza, só passa a verdade, a mentira fica lá mesmo. Se ela conseguiu chegar até lá, de lá ela não passa. Aí exatamente ele disse que naquele trabalho ele atravessou essa barreira. Aí ele disse que aí pronto, de lá até os dias atuais, dúvidas nunca mais. Então, o encontro com o caboclo Pisango trouxe para ele esse estímulo, porque ele estava vivendo esse período. De repente ele ouviu de uma entidade espiritual que ele aprenderia e seria tão importante dentro dessa doutrina, deu para ele estímulo e coragem e força para continuar. Com 5 anos atravessou essa barreira e dúvidas nunca mais.